estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor João Paulo Dias. Seja muito bem-vindo, professor João Paulo. Diga para nós o que você preparou para essa aula especial de hoje. Obrigado, Cláudia. Olá, alunos. Bom, hoje nós iremos discutir algumas questões do PET, né? Fazer uma correção, né? Uma análise dessas questões. E aí, com essa discussão, nós iremos resgatar alguns conceitos básicos, fundamentais, que irão ajudar, que irão, no caso, nos ajudar a compreender melhor esses conteúdos. Não é? Lembrando que é muito importante, estudantes, que vocês leiam com atenção o conteúdo do PET, realizem as atividades também com tranquilidade, com atenção, sempre retornando, né, nos textos bases, porque eles vão dar uma base, né, na verdade, muito boa para que vocês consigam realizar essas atividades. E aí é importante ter calma, tranquilidade e principalmente muita atenção na realização. Então a gente escolheu aqui algumas questões bastante interessantes que abordam temas variados, né? Lembrando que no PET 4 nós tivemos assim uma abordagem de muitos temas específicos, não é? Da geografia, e a geografia ela tem essa particularidade porque a gente tem que fazer análises, né? A partir de muitos dados, de informações distintas. A gente traz assim muitas informações, muitas coisas até de outras matérias, né? Da história, da matemática, e aí essa correlação dessas informações é que vai nos dar uma compreensão melhor de como que o espaço geográfico mundial ele se organiza. Ainda mais no nono ano, que a gente tem uma abordagem, né, da geopolítica mundial, de várias questões que acontecem conosco aqui no Brasil, mas que também são questões que ocorrem, né, são fatos históricos geográficos que ocorrem no mundo como um todo. Então essa relação, essa inter-relação desses dados, ela é bastante importante. Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos analisar, ela está na primeira semana do PET 4, lá na página 46. Observe os dois mapas do texto da semana e analise as transformações ocorridas em relação aos fluxos globais e população nos períodos representados. E anote as suas conclusões. Então, lá no conteúdo do PET, tem esses dois mapas, não é? E esses mapas, eles mostram nitidamente aqui, né, os fluxos populacionais, né, que são as movimentações de pessoas que ocorrem no mundo. E aí, o conteúdo do PET, né, ele colocou esses mapas, e esses mapas representam dois períodos distintos. O primeiro mapa, ele mostra os fluxos populacionais lá do século XIX, né, de 1830 até o início do século XX, né, o ano de 1914, e o segundo mapa, ele mostra os fluxos populacionais do final do século XX, que é da década, né, entre 1990 e do ano 2000. E aí a gente vai fazer a análise desses mapas, né, e as suas características. E aí, você poderia fazer a leitura, Cláudia, para a gente, por favor, da resposta? Vamos lá. Percebemos em ambos os períodos que os fluxos migratórios não constituem em um novo fenômeno do mundo contemporâneo. Contudo, percebemos que no final do século XX, estes fluxos se tornaram mais intensos devido ao crescimento populacional e também ao processo de globalização, ficando evidente os principais focos de destino dos imigrantes e suas respectivas origens. Pois é, e aí vamos analisar um pouco essa resposta, né, gente? A migração, os fluxos migratórios, né, isso não é uma novidade no mundo. A gente percebe que lá no século XIX, né, o primeiro mapa, ele faz uma análise ali de antes da metade, né, no caso da primeira metade do século XIX, nós já tínhamos migração, nós já tínhamos fluxos migratórios no mundo, não é? Então não é uma novidade. E aí o que é que muda? O que muda é o seguinte, é que a gente percebe que esses fluxos migratórios, eles ficaram
bastante intensos ao longo do tempo. E aí a gente percebe assim, algumas mudanças bastante significativas, né? Enquanto lá no primeiro aqui, né, nós temos sempre assim a população saindo, principalmente da Europa, para outras regiões, para outras localidades, né, no caso do século XIX até o início do século XX, no segundo mapa, que a gente tem aqui já o final do século XX, e aí eu coloquei ele aqui em destaque, nós percebemos o quê? Que as origens e os destinos desses fluxos populacionais são bastante variados. E aí, isso fica claro, isso deixa claro justamente o quê? Que as pessoas passaram a circular muito mais no mundo, né? E na resposta a gente viu também que tem uma parte ali que fala do processo de globalização. E o que seria esse processo de globalização? A globalização, como nós já vimos em algumas aulas anteriores, é justamente essa integração mundial promovida, né, principalmente pelo avanço tecnológico dos meios de comunicação e também dos meios de transporte, permitindo justamente que as pessoas circulassem, né, cada vez mais aí no espaço mundial. Então, o que nós percebemos, analisando, comparando esses dois mapas, é isso, que, como eu disse no início, a migração não é uma novidade, porém, ela se torna mais intensa e mais diversificada no que se refere à origem dos imigrantes e ao destino, né, desses imigrantes também, que antes se concentrava em uma parte específica do globo terrestre, né, do mundo, e agora ela passa assim, a ocorrer de uma forma bastante diversificada em boa parte do espaço geográfico mundial. Vamos para a próxima questão, né? A gente permanece aí uma questão da primeira semana do PET 4, na página 46. Observe a fotografia e responda. Essa fotografia, ela foi tirada, né, nas ruas de Paris. São barracas de imigrantes, né, que estão ali, né, acampados em ruas de Paris. E vamos fazer a análise dessa imagem a partir das questões propostas. Então vamos lá. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa? Justifique sua resposta relacionando-a à cena retratada. Então, uma coisa importante, né, que são conceitos que eu sempre gosto de lembrar, né? População, migrar é mudar, né, de um lugar para o outro. E aí, a pessoa que migra, né, o indivíduo que migra, ele é, ao mesmo tempo, emigrante e ele é também imigrante. Isso é muito importante da gente sempre lembrar, porque são conceitos que às vezes passam despercebido e a gente confunde um pouco, né? Então, aquele indivíduo que migra, ele é emigrante de onde ele saiu e ele é imigrante onde ele está chegando, tá? Então, é importante isso aí ficar bem claro. Então, voltando à pergunta, né? Se esses imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa, vamos lá responder. A resposta é não. E aí por quê? Muitas vezes o imigrante ele ocupa uma posição marginalizada na sociedade, principalmente em países desenvolvidos. Essa imagem, né, a fotografia que nós vimos, ela retrata bem essa realidade, mostrando as condições precárias de moradias dessa população. O que acontece? A imigração, ela ocorre muito, né, ela é bastante expressiva de países com menor desenvolvimento socioeconômico para países com um maior, né, desenvolvimento socioeconômico. E o que leva essas pessoas a migrarem? É o que? A busca por melhores condições de vida, né? Busca por emprego, né? Por renda, por conseguir algo, né, melhor do que ele tem no seu país de origem. Só que o que acontece? Nestes países desenvolvidos, na maioria das vezes, né, a população desses países ela não recebe esse imigrante de uma forma positiva. Tá? Por quê? Porque esse imigrante, ele vai se inserir no mercado de trabalho nesse país que ele chegou, nesse novo país que ele chega,
ele vai ocupar essas vagas de trabalho que muitas vezes, né, seria dada, no caso, às pessoas naturais daquele país. E nós temos um problema mais grave ainda, que é a imigração ilegal, né? Quando ocorre a imigração ilegal, quando esse imigrante ele não tem a sua situação legalizada nesse país que ele é imigrante, ele se torna uma mão de obra barata. E aí as empresas, né, as pessoas que vão empregar, preferem empregar esse imigrante ilegal, muitas vezes. Por quê? Porque ele vai ser uma mão de obra barata, tá? Muitas vezes uma mão de obra qualificada, inclusive, porque ele tem qualificação lá do seu país de origem, mas como ele não tem uma situação legalizada, a pessoa, o empregador, ele vai pagar aquilo que ele quiser. Porque para quem que aquele imigrante ilegal ele vai reclamar? Se ele está ilegal no país, né? E aí acaba que muitas vezes essas pessoas não recebem essa população com bons olhos, né? E aí nós temos vários problemas aí que são gerados. Problemas de marginalização, né, professor? De preconceito. Exatamente. Vamos lá. Você pode ler a letra B, por favor, Cláudia? Em geral, qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Xenofobia é aversão à pessoa estrangeira, né? É um termo bem usado na atualidade aí, né? Que é essa aversão que a população daquele país vai ter com o estrangeiro. Você pode ler a resposta para a gente também, Cláudia, por favor? Vamos lá. Xenofobia, então, é a aversão à pessoa estrangeira. O imigrante, muitas vezes, é visto como um concorrente no mercado de trabalho, devido ao fato de ser desvalorizado pelos empregadores e, portanto, garantir despesas menores. A população do país o discrimina, desconsiderando-o como cidadão. Que é o que eu disse anteriormente, não é? Essa xenofobia, que é essa aversão ao imigrante, ocorre muito nesse sentido, porque esse imigrante ele torna-se uma mão de obra barata, que muitas vezes é qualificada, que realiza aquele trabalho de uma forma, né, da mesma forma que a pessoa realizaria, e aí acaba que as pessoas do país vão ter essa aversão a essa pessoa, né? O problema maior que a gente tem aí é quando essa xenofobia se transforma o quê? Em crimes, né? Em agressões físicas, em agressões verbais, em discriminação, né? Em relação ao imigrante, que aí nós temos um problema social bastante grave e que tem que ser combatido, né? Nós temos que entender o seguinte, que qualquer tipo de discriminação é errado, né? Seja qual for a situação da pessoa, se ela está legalizada ou ilegal naquele país, qualquer tipo de discriminação tem que ser combatido. A gente não pode aceitar e nem reproduzir nenhum tipo de discriminação, seja por cor, por raça, por sexo, seja por origem, né? Pelo país que a pessoa vem, pela cultura que ela tem, pela religião. Nada disso é o quê? Uma justificativa para que a gente tenha práticas discriminatórias. Vamos lá. Próxima questão, né? Leia as manchetes de jornal abaixo e responda as questões propostas. Essa atividade, ela está na terceira semana do PET 4. Nós temos aí duas reportagens, né? Dois fragmentos bastante interessantes aí. Você pode ler, por favor, Cláudia? Vamos lá. Mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Tráfico humano, crime que começa com a promessa de realização de sonhos. Então vamos lá. Questão número 1, letra A. Que assunto comum está sendo abordado nas manchetes acima? O assunto abordado é o tráfico humano, um problema recorrente no mundo contemporâneo. O tráfico humano é uma realidade muito triste que existe no mundo atualmente, não é? E o tráfico humano é o quê? É a pessoa, né, o ser humano, ele ser tratado como uma mercadoria. E, além disso, uma mercadoria que é passível de ser comercializada, né, sem, assim, nenhum tipo de dignidade.
né? Então a gente percebe que, infelizmente, esse tráfico humano ele é muito comum em áreas de fronteiras, né, de diversos países. Assim, em países que recebem um grande fluxo de imigrantes e principalmente em países que têm esse atrativo da imigração ilegal, que dificulta a entrada de pessoas, né, que tem atrativos de emprego e etc., infelizmente ocorre muito desse problema do tráfico humano, né? É uma realidade muito triste que já existe no mundo há muitos anos e às vezes a gente pensa assim, nossa, não existe mais isso, mas infelizmente ainda existe. E é um problema assim recorrente que também ele tem que ser combatido, a gente tem que buscar soluções para esse problema. Letra B. Que grupo de pessoas vulneráveis ao tráfico é destaque em uma das manchetes? No caso aí, o grupo de pessoas vulneráveis são as mulheres, destacadas na primeira manchete, né? Então, infelizmente, nós temos aí uma realidade ainda mais triste, que as mulheres, elas acabam ficando mais vulneráveis a este tráfico humano, não é? E isso é um problema, como eu disse, bastante recorrente, que assola principalmente as mulheres que são traficadas, não é? Para fins de prostituição, né? Tráfico de órgãos também é uma coisa muito comum. E aí as mulheres, elas acabam sofrendo muito, né? Muito mais com essa questão do tráfico humano. E eu também poderia colocar as crianças, né? Sim. As crianças também, elas sofrem muito com isso, né? Por serem objetos desse tráfico humano aí recorrente em muitas partes do espaço mundial. Letra C. De acordo com o que foi estudado nessa semana, defina com suas palavras o tráfico internacional de pessoas. Lembrando que essa questão, gente, ela é uma definição, né, que vocês vão fazer de maneira crítica a partir da análise dos conteúdos. E aí eu fiz aqui somente, né, um exemplo de uma abordagem que a gente pode ter sobre esse tema. Então, vamos lá. Consiste, né, o que seria esse tráfico internacional de pessoas? Consiste na exploração de grupos sociais vulneráveis. O tráfico humano ocorre principalmente em áreas de fronteiras e também em países com um grande contingente de imigrantes ilegais, que é o que eu disse, né? Essas regiões, elas estão mais vulneráveis a esse tipo de prática. Vamos lá para a próxima questão. Quem são os chamados imigrantes clandestinos? Eles possuem os mesmos direitos que os imigrantes legalizados? Vamos à resposta. Imigrantes clandestinos são os imigrantes ilegais, ou seja, aquelas pessoas que migram, no caso, que migraram para um novo país sem permissão legal. Essas pessoas ficam sujeitas a sofrerem exploração por não existirem legalmente no país em que residem ilegalmente. Então, a imigração clandestina, ela se torna um problema muito grave nesse sentido, que foi até uma fala que eu tive em uma das aulas. O problema do imigrante clandestino é porque legalmente ele não existe naquele país, não é? E aí, esse indivíduo, ele não tem o Estado para poder ampará-lo em um momento de dificuldade, né? Porque nós, enquanto cidadãos legalizados, né, em um país, nós temos a lei que nos ampara e que nos protege de uma série de questões. E aí, quando nós temos uma situação de ilegalidade, nós não temos o Estado para nos prover e nós não temos também as leis que vão nos proteger, né? Que vão garantir os nossos direitos preservados. E é por isso que a migração clandestina, ela traz tantos problemas, tanto para a pessoa, né, que está migrando clandestinamente e também para o país ali, porque, né, pode gerar violência, tráfico humano e uma série de questões, tá? Nós teríamos muito mais assuntos para poder abordar hoje, né, mas o nosso tempo é curto. Então, por hoje é só. Estudem bastante, não deixem de ler o conteúdo do PET, de realizar as atividades, de fazer a revisão das atividades, porque isso vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais. E, principalmente, fiquem em casa. Até a próxima aula.